Então eu convido a igreja a ler juntamente comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o 10. E Paulo diz assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra e aprender com os Teus ensinamentos. Sabemos que nem todas as pessoas têm a oportunidade de ler em voz alta, publicamente, reconhecer publicamente a sua fé. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Que neste momento o Senhor venha falar conosco. Abra nossas mentes, os nossos corações para a Tua palavra, que nós aprendamos com o Senhor e saímos daqui mais edificados por Ti, Senhor, prontos para espalhar o Teu Evangelho ao mundo. É isso que nós te agradecemos, é por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu gostaria de justificar a ausência dos nossos pastores, pastor Valmir, pastor Elias. Eles estão nesse momento lá em Paranaguá, na convenção da... Convenção Batista Paranaense. Eles estão lá convidados, né, como o pastor Elias é presidente da BGC, que é a Associação da Grande Curitiba. Ele está lá participando desse momento especial para a honra e para a glória de Deus, né? Para estarmos juntos como comunidade, como igrejas batistas, decidindo o futuro da nossa igreja. Então, estejamos orando por ele. Eles vão retornar agora pela tarde, então peço que vocês orem, né? Porque eles retornem em segurança. Amém? Nos nossos dias, nós temos percebido que está formando um tempo de pessoas decepcionadas com Deus. Vocês não têm percebido isso também? E eu acredito que em parte isso acontece porque as pessoas estão muito acostumadas a lidar apenas com o lado positivo da fé. Em um pensamento triunfalista, alimentado por músicas que, apesar de serem lindas e que tocam os nossos corações, elas têm colocado o homem no centro da adoração e não Cristo, quem deve ser o único, o centro da adoração. Além das músicas antropocêntricas, nós temos muitas pregações, sermões, que mais parecem mensagens de autoajuda do que a mensagem do Evangelho, daquilo que nós encontramos nas Escrituras. E muitas vezes nós nem percebemos que isso está afetando o nosso coração, que está nos preenchendo desse pensamento triunfalista, vitorioso. Viu? É falar mal que acontece essas coisas. O inimigo, viu? Mas eu vou continuar, eu não vou parar. Isso aí. Então essas músicas e essas pregações que nós ouvimos, às vezes até inevitavelmente, acabam preenchendo o nosso coração desse pensamento, de que o Evangelho é somente o lado bom da fé, que o Evangelho é somente sobre bênçãos, sobre vitórias, sobre curas, sobre milagres. E isso preenche o nosso coração de uma forma que nós criamos expectativas e esperamos que o Evangelho seja somente isso. E na verdade, isso acaba preenchendo e enchendo, inflando o nosso ego, achando que Deus deve nos abençoar de qualquer forma e responder todas as nossas orações, tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele deve nos conceder. É isso que essas músicas e essas mensagens preenchem o nosso coração e a nossa mente. E isso surge do fundo do nosso coração, da onde está preenchendo o nosso ego, e nós pedimos tudo aquilo que nós achamos
que nós precisamos. Sendo que a realidade bíblica, na verdade, é que Deus promete suprir a nossa necessidade e não cumprir as nossas vontades. Existe muita diferença nisso. Quando no Salmo 23, o salmista nos diz que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Na verdade, o que ele está dizendo é: o Senhor é meu pastor e eu terei tudo o que eu necessito. De nada eu terei falta. Não é no sentido de que Deus vai me dar tudo o que eu quero, mas Ele vai dar tudo o que eu preciso. Quando Jesus diz, quando a palavra nos diz que Ele vai nos alimentar, que Ele vai nos vestir, assim como os pássaros, assim como os lírios do campo, o que Ele está dizendo é: eu não vou cumprir essas vontades, mas eu vou suprir todas as suas necessidades. Essa é a realidade bíblica. Mas o problema é que quando chega o dia ruim, quando chega a dificuldade, quando inesperadamente as coisas não dão certo, ou quando acontece alguma tragédia, muitos abandonam a fé. Essa é a nossa realidade. Nós vemos pessoas em seu Instagram postando stories sobre mensagens de autoajuda, que se dizem cristãs, músicas que colocam o homem no centro e elevam o homem para a adoração e acabam deixando Deus de escanteio. Mas quando a pessoa passa uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é abandonar a fé. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa realidade. E por que isso acontece? Porque as pessoas veem Deus como um gênio da lâmpada, onde você faz certos atos, como esfregar a mão na lâmpada, e do nada o gênio vai surgir e conceder todos os seus desejos. Mas essa não é a realidade que nós encontramos nas Escrituras. Isso vem de uma má interpretação bíblica. Algumas pessoas podem até usar esses dois textos, de João 15, do versículo 7, e Tiago 4, 10, quando eles dizem: se vocês permanecerem em mim, quando Jesus diz, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Ou quando Tiago diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muitas pessoas pegam esse texto fora de contexto, e como os teólogos nos dizem que texto fora de contexto é preceito para a heresia, é pretexto para a heresia, nós devemos entender o contexto desses textos. Quando Jesus, em João capítulo 15, versículo 7, diz isso, Ele está nos dizendo que, na verdade, quando vocês estiverem em mim, só pedirão o que pertence a mim e não a vocês. Quando nós estivermos alinhados com Cristo, conectados a Ele, como os ramos estão conectados na videira, então tudo que nós pedimos, Deus vai nos conceder, porque tudo que nós pedimos estará alinhado com a sua vontade. Já em Tiago, capítulo 4, versículo 10, Deus promete restaurar o povo de seus pecados, desde que se coloquem diante do Senhor, humilhem-se diante do Senhor, em humildade. Ser exaltado, em Tiago 4, significa ser restaurado da sua queda por seus desejos pecaminosos. E não exaltar no sentido de conceder os seus desejos, mas de nos ajudar, nos fortalecer a vencer os pecados. Este é o contexto, este é o significado verdadeiro desses textos. Mas a minha intenção com essa mensagem não é de romantizar o sofrimento ou convidar a igreja a viver uma vida de lamentação, choro e tristeza, achando que o evangelho é isso. Mas, na verdade, a minha intenção aqui é apontar a visão de que o cristão pode, ou melhor, deve manifestar a fé em Deus, seja passando por vitórias ou por derrotas. Nas vitórias, a fé é necessária para evitar a soberba, para afastar de nós aquele perigo sutil, aquela tentação de atribuir o mérito e o poder do triunfo a nós mesmos. Quando as coisas vão bem, nós nos enchemos de alegria, inflamos os nossos egos e pensamos estar centrados no trono, junto com o Senhor. Nos sentimos como melhores amigos de Deus. Mas, na verdade, esse pensamento não nos aproxima do Senhor. Pelo contrário, ele nos afasta daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Nos afastamos da mensagem do Evangelho. No entanto, a gente precisa de mais fé ainda para não ficar decepcionado
com Deus quando a gente não alcança aquilo que a gente pede com tanta insistência. Quando a situação que paira sobre as nossas vidas é a pior possível, a gente precisa manter a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Caso contrário, como nós vamos cantar, como está escrito em Abacuque 3:16 ao 17? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Se nós não tivermos este pensamento, como nós vamos cantar essas músicas? Se nós não tivermos esses pensamentos, como nós vamos declarar que seja feita a vontade de Deus? Se na verdade, no fundo do nosso coração, a gente só espera de Deus um evangelho positivo, cheio de bênçãos e de vitórias. E você pode se perguntar, mas Mateus, Deus não é bom e justo? Por que Ele nos faz sofrer? Por que Ele nos permite estarmos decepcionados, desanimados, nos sentirmos desamparados por Ele? E, em grande parte, essa pergunta, e na verdade muitas outras, revelam a nossa decepção em relação a Deus. Então, talvez a pergunta real não deva ser por que Deus nos faz sofrer, mas por que Deus nos decepciona? E aí muda um pouquinho, né? Fala, nossa, será que eu sou digno de estar decepcionado com Deus? Então, quando nós mudamos a pergunta, tudo muda o sentido. Nós já não passamos a enxergar Deus como aquele ser que cumpre os nossos desejos, que tem que nos fazer felizes apesar de qualquer circunstância. Mas nós olhamos Deus de outra forma. Então, por que Deus nos decepciona? E essa é a resposta que eu quero, essa é a pergunta que eu quero responder nessa manhã. E a resposta para ela é um tanto quanto simples. Na verdade, a resposta para ela é devolver a pergunta, que é: você está decepcionado com Deus ou com a imagem que você fez dele? Analise o motivo da sua decepção e pergunte para si mesmo: eu estou decepcionado com Deus ou com a imagem ou com a expectativa que eu criei dele? As imagens, a expectativa, elas são inevitáveis. Faz parte do ser humano, faz parte da nossa natureza criar expectativas sobre as coisas, sobre as pessoas. E quando as coisas não vão como a gente espera, ou quando as pessoas não agem da forma como nós esperamos, nós nos decepcionamos profundamente. Quando as nossas expectativas, que são criadas por nós mesmos e depositadas no outro, são frustradas, nós encontramos aqui a causa por nos decepcionarmos profundamente. Nós criamos imagens e expectativas falhas, que surgem da nossa condição pecaminosa, que nos frustram e nos ferem profundamente, porque são pecadoras, porque são pecaminosas, porque são causadas pela nossa condição rompida da perfeição que nós tínhamos com Deus. O pecado rompe o nosso relacionamento com Deus, perverte o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos desejos. Tudo isso está rompido, corrompido pelo pecado. Então, nós criamos essas expectativas falhas. Nós achamos que as pessoas devem cumprir os nossos desejos e as nossas vontades. E nós transferimos isso para Deus. Nós queremos que Deus cumpra os nossos desejos e as nossas vontades, como se fosse um gênio da lâmpada. E quando nós criamos essas imagens, elas nos mostram, e quando nós criamos essas imagens e elas nos frustram, o problema é que elas nos mostram que nós não estamos no centro e não estamos no controle de todas as coisas. Por isso que isso nos desespera profundamente. Não estar no controle, não saber o que vai acontecer amanhã, nos deixa ansiosos, desesperados.
Nós não conseguimos confiar em Deus o suficiente para descansar na sua soberania, nas suas declarações, onde ele diz que ele é amor, que ele é misericordioso, que ele é justo. As imagens, assim como a expectativa, elas podem ser boas, porque elas nos trazem um certo conhecimento sobre as pessoas, sobre Deus. No entanto, a gente precisa ter certeza de que essas imagens representem de forma adequada quem Deus é. E como muito bem nos diz o pastor Jonas Madureira, quando ele declara: sabendo que o homem jamais poderia conhecer a Deus por si, ele providenciou a sua palavra para que por meio dela, homens miseráveis pudessem vê-lo, não como eles querem, mas como Deus quer ser visto. Sabendo da nossa condição pecaminosa, de criação de imagens e expectativas falhas, Deus nos concedeu a sua palavra. Dentro da sua sabedoria extraordinária, Deus nos deu a sua palavra. Ela é a melhor e maior revelação que nós possamos ter de Deus. A palavra é o padrão que nós temos para avaliar se as nossas imagens e expectativas sobre Deus estão corretas. E é a partir da palavra de Deus que nós vamos entender por que Ele nos permite sofrer. Vamos retornar ao texto que eu li no começo, quando Paulo, no versículo 7, nos diz o seguinte: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. O primeiro ensinamento que nós encontramos neste texto é de que o sofrimento é inevitável. Aqui nós vemos o grande apóstolo Paulo, um dos maiores nomes do Novo Testamento. Um homem que foi chamado pelo próprio Deus. O próprio Cristo, após a sua ressurreição, veio à terra, apareceu para Paulo e o chamou para anunciar o Evangelho. O homem que, conforme ele mesmo nos relata em algumas de suas cartas, recebeu grandes revelações, tão extraordinárias, ao ponto de serem capazes de fazer com que ele se exaltasse, por ter sido escolhido pelo próprio Deus para receber essas maravilhosas revelações. Sabemos também que, além dessas maravilhosas experiências extraordinárias que homem algum teve, a não ser Paulo, sabemos também que ele foi perseguido, que ele foi rejeitado, que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, que ele foi expulso e difamado, que ele enfrentou feras, que ele sofreu um naufrágio, que foi picado por uma cobra e passou o final da sua vida preso até ser decapitado. Se o tão importante apóstolo Paulo passou por todo esse sofrimento, sejamos sinceros, quem de nós, depois de ouvirmos todo esse sofrimento que Paulo passou, achamos merecedores de não sofrermos? De não sofrermos assim como um homem escolhido pelo próprio Deus, escolhido a dedo pelo Senhor, para revelar o seu Evangelho, para revelar coisas que a homem nenhum foi revelada, que a homem nenhum, Paulo fala que foi permitido falar. Quem de nós se acha merecedor, ou é capaz de se achar merecedor de não sofrer nada? Mas o que nós percebemos também com este ensinamento é que o sofrimento não é uma punição de Deus. Paulo estava no centro da vontade de Deus, tão próximo de Deus como tão próximo de Deus como nenhum outro homem chegou. Então, será que esse sofrimento era uma punição de Deus? Como nós aprendemos na exposição que nós tivemos na série de mensagens sobre Filipenses, Paulo diz que todo o sofrimento que ele passou foi em prol ao progresso do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo já nos responde que o sofrimento que ele tem passado não é uma punição de Deus. É claro, grande parte do nosso sofrimento é consequência do nosso pecado. Mas Deus não usa o sofrimento como forma de nos
punir, mas como forma de nos ensinar. Assim como o espinho na carne de Paulo, os nossos sofrimentos vêm para nos ensinar. Toda punição por nossos pecados já foi suportada por Cristo na cruz. Jesus já sofreu tudo o que era necessário para redimir, para perdoar, para anular, para cancelar os nossos pecados. O nosso sofrimento não é uma punição de Deus. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Quando apesar das dificuldades, das tempestades, das tribulações que nós passamos em nossas vidas, devemos lembrar todos os dias que isso não é uma punição de Deus, mas é um momento que o Senhor tem nos proporcionado, por incrível que pareça, pela sua graça, para nos ensinar, assim como ele ensinou o apóstolo Paulo a não se exaltar. O segundo ensinamento que Paulo nos traz, quando ele diz, foi-me dado um espinho na carne. E quando nós falamos sobre espinho na carne de Paulo, existe uma grande polêmica e grandes discussões e conversas e dúvidas sobre qual seria esse espinho. Não existe uma resposta concreta para qual seja este espinho, mas existem especulações. Eles podem ser, o espinho na carne pode ser uma tentação que Paulo sofria, pode ser tormentos pela vida que ele teve de perseguição e morte aos cristãos, pode ser a perseguição que ele mesmo sofria por tudo isso que a gente falou, ou pode ser também realmente uma dor física causada por uma doença como enxaqueca ou deficiência visual, que é o que ele mesmo relata, em algumas de suas cartas, que ele sofria de uma deficiência visual. O espinho na carne de Paulo o ensina a não se exaltar por todas as coisas que ele viu e ouviu de Deus. O sofrimento o livra da soberba e o põe em seu devido lugar. Elimina qualquer possibilidade de glória e mérito pessoal. Então Paulo relata que recebeu essa doença, esse momento terrível em sua vida, que fisicamente o espetava como um espinho. Esse sofrimento que ele passava, tudo isso era para que ele não tivesse um mérito pessoal, para que ele não se gloriasse diante de todas as revelações que ele teve de Deus. O terceiro ensinamento que nós temos é quando Paulo fala, um mensageiro de Satanás foi enviado, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Embora Paulo chame o espinho de mensageiro de Satanás, a gente não pode atribuir a Satanás o envio da tormenta a Paulo. Paulo tinha a plena consciência de que era o próprio Deus que enviou o espinho para que ele evitasse ser glorificado diante da sua vida, diante das coisas extraordinárias que aconteceram em sua vida. Como o pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar essa passagem, declara: é o próprio Deus quem nos matricula na escola do sofrimento. O propósito de Deus não é a nossa destruição, mas a nossa qualificação para o desempenho do ministério. O fogo da prova não pode chamuscar sequer um fio do cabelo das nossas cabeças. Ele só queima as nossas amarras. O fogo das provas nos livra das amarras e Deus nos livra do fogo. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Ao mesmo tempo em que o mensageiro de Satanás infligia sofrimento ao apóstolo, esbofeteando-lhe com golpes fulminantes, Deus tratava com o seu servo, usando essa estranha providência para o manter humilde. O campo de atuação de Satanás é delimitado por Deus. Satanás tinha a intenção de esbofetear Paulo, mas Deus tinha a intenção de aperfeiçoar o apóstolo. Então, quando em nossas dificuldades, em nossas próprias tormentas, nos nossos desafios pessoais, quando nós achamos que estamos longe de Deus,
quando nós achamos que estamos afastados da sua vontade e por isso estamos sofrendo como uma forma de punição, o apóstolo Paulo vem nos mostrar de maneira diferente, de que apesar de parecer um envio de Satanás, a tormenta, o sofrimento, a dificuldade não vai nos destruir. Satanás, sim, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer acabar com as nossas vidas e nos tirar do caminho do Senhor. Mas Deus usa esses sofrimentos e pode usar até mesmo Satanás para nos atormentar, mas não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para demonstrarmos a nossa fé, assim como ele fez com Jó. Então, diante das dificuldades, nós não devemos achar que estamos sofrendo como punição, porque estamos afastados de Deus, porque não estamos no centro da vontade de Deus, mas nós devemos enxergar o sofrimento como uma forma de nos aperfeiçoarmos, de melhorarmos em Deus, estarmos mais parecidos com Cristo. Como diz aquela frase da Elizabeth Elliot, Deus não vai te livrar de nada que faça ser mais parecido com Cristo. Que essa palavra, que essa frase esteja penetrada em nossos corações, para que a gente não se decepcione com Deus. Um quarto ensinamento que nós temos dessa passagem é no versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz: por 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Essa declaração de Paulo nos lembra outras 2 passagens. A primeira é a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele orou 3 vezes para que, se possível, Deus afastasse dele o cálice. Eu gostaria de convidar a igreja a ler, juntamente comigo, Mateus 26, do capítulo 36 ao 44. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar por nenhuma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. A segunda passagem que esses textos nos lembram é do Salmo 88, quando nos diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui deixado entre os mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. A tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste detestável para eles. Estou preso e não consigo fugir. Os meus olhos estão ofuscados de tanta tristeza. A ti, Senhor, clamo dia após dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu clamor leal é anunciado no túmulo e a tua fidelidade na destruição?
Acaso são conhecidas as tuas maravilhas nas regiões das trevas, ou os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença, porque, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Sob o peso dos teus terrores fui levado ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cerca-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. O que temos de comum nessas passagens? Por 3 vezes clamam a Deus. Mas isso não é o mais importante. A numerologia não é o foco aqui. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Nós lemos no Salmo 88, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. A ti, Senhor, clamo dia a dia, a cada dia. A ti ergo as minhas mãos, mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Mateus 26, então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. O que deve saltar aos nossos olhos não é a quantidade de vezes que eles oraram. Não é a coincidência, ou talvez um propósito de Deus nisso, para que nós nos atentarmos nessas 3 passagens. O que eu quero que salte aos nossos olhos aqui é que os 3, diante do sofrimento, da angústia, clamaram ao Senhor. Jesus disse que estava se sentindo profundamente triste e foi clamar ao Senhor, foi orar ao Senhor, pedir a intervenção a Deus. O salmista aqui nos traz um dos textos mais tristes das Escrituras, onde um homem aparentemente semelhante a Jó, onde perdeu tudo da sua vida, onde declara aquelas coisas terríveis que nós lemos, mesmo diante e exatamente no meio de todas as dificuldades, de todas as palavras terríveis, nós encontramos por 3 vezes ele clamando a Deus. A mesma coisa com Paulo, diante de todo o sofrimento, diante de um espinho na carne, que ele sabe e que ele declara que veio do próprio Deus, o que ele faz? Continua clamando a Deus por 3 vezes. Mesmo diante ao sofrimento, eles não desanimaram, eles não desistiram ou perderam a fé, pelo contrário, eles continuaram, mesmo diante ao sofrimento, clamando, clamando e clamando pela 3ª vez. Nós podemos encontrar nesses textos outra semelhança. Os 3 sabiam que o sofrimento vinha do próprio Deus e que somente Ele tinha o poder para os livrar dessa situação. O apóstolo Paulo sabia que o sofrimento vinha de Deus, porque era uma oportunidade para que ele não se exaltasse. O salmista, como nós lemos, disse que a ira do Senhor estava sobre ele. Jesus, depois que é preso pelos soldados e impede Pedro de resgatá-lo, ele diz: tudo isso está acontecendo para se cumprir a vontade de Deus. Então, nessas 3 passagens, nós sabemos que os 3 sabiam que o que estava acontecendo era da vontade de Deus. E existe uma outra e última semelhança que esses textos nos trazem. E talvez essa semelhança pode não nos agradar muito. Pelo menos quando eu estava lendo, não me agradou muito de entender isso. E a semelhança é de que nenhum deles recebeu o que pediu. Nem mesmo Jesus, Paulo ou o salmista receberam.
a resposta que eles queriam. Para Jesus, a resposta da sua oração e do seu clamor foi a chegada de Judas junto com os soldados. Para Paulo, a resposta foi: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para o salmista, a resposta foi o silêncio. Diante do sofrimento, nós devemos aprender com essas passagens a continuar clamando a Deus. E diferente de umas mensagens triunfalistas que colocam o homem no centro, uma mensagem de autoajuda, nós, pelo compromisso com o Evangelho, com o compromisso pela verdade das Escrituras, não podemos declarar que Deus vai responder, que Deus vai cumprir o seu desejo, cumprir a sua oração. Eu não posso fazer isso. O que eu posso te dizer é, usando as Escrituras, mostrar que nós podemos continuar clamando a Deus por uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vez. O ensinamento desses textos é que nós devemos permanecer. Nós devemos reconhecer que o sofrimento e entender que o sofrimento pode sim vir de Deus. Que o sofrimento pode vir como um ensinamento e não como uma punição. Nós estamos entendendo todas essas coisas. E, em conclusão, eu gostaria de que ficasse em nossas mentes e em nosso coração que o sofrimento, que os espinhos, são um meio de graça que Deus usa para colocar de joelhos o homem que no oculto, em secreto, nos seus pensamentos, deseja, na verdade, colocar Deus de joelhos. E nos faz lembrar que Ele é quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O sofrimento não vem para nos castigar. Cristo já sofreu o castigo de uma vez por todas. Nós não precisamos sermos castigados mais. Ou nos castigarmos para obtermos arrependimento pelos nossos pecados. Cristo já cumpriu tudo o que era necessário para que fôssemos justificados diante de Deus. Então, quando as tentações vierem e o inimigo quiser colocar em sua mente que o seu sofrimento é consequência daquilo que você fez, que o sofrimento é porque você está se afastando de Deus, que o sofrimento é uma maneira de Deus te humilhar por conta do seu pecado, isso é enganoso. Nós devemos olhar para o sofrimento e o abraçá-lo. Nós devemos olhar para o sofrimento e dizer: bem-vindo, me ajude a ser mais parecido com Jesus. O sofrimento é inevitável. Estando você no centro da vontade de Deus ou não, o sofrimento faz parte da nossa vida. E por quê? Porque este mundo e nosso corpo estão corrompidos pelo pecado. E nós não fomos feitos para o pecado. Nós não fomos feitos para viver num mundo de pecado. Mas há esperança. Paulo encontrou a esperança quando ele declara, na parte final do versículo 9: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos e nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo encontrou esperança mesmo diante ao sofrimento, porque em meio ao sofrimento, a ele foi revelado que a vida neste mundo é passageira, que o nosso destino, na verdade, é a vida eterna, ao lado de Deus, ao lado de Cristo. O sofrimento neste mundo não deve nos desanimar, mas aumentar a nossa esperança
pelo dia em que Jesus voltará para nos buscar. Cristo é o único motivo da nossa esperança. O seu sacrifício nos libertou dessa vida de sofrimento. Graças a Ele, a nossa esperança, podemos descansar na certeza de que haverá um dia que tudo passará. Que em cada dia de sofrimento, Deus alimente em nós o anseio pela vida eterna. Convido a igreja a ficar de pé e a orarmos para que Deus penetre essa mensagem em nossos corações. Eu não estou aqui dizendo que essas coisas são fáceis de aceitar, de entender, de praticar. Mas estes são os ensinamentos que as Escrituras nos trazem sobre o sofrimento. Este é o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Este é o ensinamento que os apóstolos que andaram com Cristo nos trouxeram. Então, quando nós ouvimos qualquer mensagem diferente disso, afasta-te dessa mensagem. Quando o inimigo, quando Satanás vier te dizer outra coisa, a não ser essas que foram declaradas aqui, que são declaradas nas Escrituras, feche os seus ouvidos. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, peça para que Deus dê forças, que Deus o capacite, para que diante do sofrimento você possa fazer como Jesus, como salmista e como Paulo, e continuar clamando a Deus, e continuar tendo esperança em Deus. Porque nós temos a revelação de Deus, que isso aqui vai acabar. Nós temos a revelação de Deus, que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós sofremos porque a nossa vida, nosso destino, o nosso propósito não é viver aqui para sempre, neste mundo de pecado, neste mundo caído, falho e corrompido. O nosso destino, o nosso propósito é estarmos ao lado de Deus eternamente. E essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é que veio, que desfez a sua glória, que veio ao mundo, que se fez homem em humildade, para morrer em nosso lugar, para sofrer pelos nossos pecados. Então, diante do sofrimento, que esta mensagem seja implantada em seu coração e que a sua esperança não esteja em qualquer outra coisa a não ser em Cristo, que na vida e na morte é a nossa esperança. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, apesar dos nossos pecados. Nós estamos aqui neste momento para reconhecer, em humildade, prostrados e humilhados diante de Ti, Senhor, que somos pecadores, que criamos expectativas e imagens falhas sobre o Senhor. Mas nós te agradecemos, Deus, pela sua palavra, que nos traz uma imagem verdadeira de quem o Senhor é, que nos traz o motivo da nossa esperança, o único e verdadeiro motivo que nós devemos ter, que é Cristo, nosso Senhor, que é a certeza da salvação, que é a certeza da vida eterna, Senhor. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra e aprender com o Senhor. Que a Tua palavra, que os Teus ensinamentos sirvam como alento para os nossos dias tribulosos, para os nossos dias tormentados pelo pecado. Nos ajuda, Senhor, e alimenta a nossa esperança em Ti. Que essa mensagem não penetre somente em nossos corações, mas que nós possamos espalhar a verdadeira mensagem do Teu Evangelho para todas as pessoas. Que nós possamos, assim como nós recebemos a esperança, levar a esperança para cada um dos Teus filhos que estão aguardando ouvir a Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos, que nós te agradecemos em nome de Jesus.